Você já deixou de realizar alguma coisa que você tanto queria porque você não sabia se você ia conseguir ou não? Porque você estava com medo do resultado? Por mais que você imaginava, tipo, eu quero muito realizar isso que eu tanto quero, mas você ficou com tanto medo que era possível de você falhar, que você acabou nem começando a agir e no fim você nem conseguiu realizar isso que você queria. Porque você sentiu medo de falhar. E porque você ficou pensando, será que esse resultado vai mudar? Será que eu vou realmente conseguir atingir esse resultado que eu quero? Então, eu quero falar para você nessa aula hoje a história de Josué. Ele conseguiu conquistar a cidade de Jericó porque Deus disse para ele no capítulo 1, versículo 3 do livro de Josué, dizendo assim: tudo que pisardes com a sola de seu pé, eu vos darei. Então, ele sabia que tudo que ele pisasse, qualquer terra, qualquer cidade, Deus daria para ele aquela terra. Então, basta que ele pisasse com a sola do pé dele, que Deus iria dar a cidade para ele, qualquer coisa. Então, eu vou contar essa história para você porque tem muito a ver com isso que eu falei agora. Porque quando você sabe o que te espera, você segue adiante. Por mais que seja uma coisa negativa, se você seguir adiante, mas você sabe alguma coisa ruim te espera, digamos, você não tem como fugir daquilo. E porque você já espera, você já sabe o resultado. Então, o que eu quero falar agora é sobre esse resultado. Que você pode determinar esse resultado e, e que não vai ter nada que te impeça de realizar isso. Ninguém vai poder te impedir. Ninguém vai poder alterar esse resultado. Porque foi você que estabeleceu isso. Josué, ele sempre gostava de conquistar várias terras, né? Porque basta ele pisar com a sola do pé dele que Deus dava para ele. Então, um certo dia, ele estava numa caminhada, numa jornada lá, né? E daí ele encontrou uma cidade chamada Jericó. E essa cidade, ela era muito desenvolvida, ela era muito moderna e era muito grande. E ele se encantou com aquela cidade, né? Só que tinha um fator, que ele não podia entrar naquela cidade. Que as outras cidades que ele tinha entrado, né, nas outras terras, ele conseguiu entrar com facilidade. Mas essa cidade foi diferente. Por quê? Porque ela era cercada por muralhas. E muralhas muito altas. Então, ele não conseguiu de cara já entrar na cidade. Então, o que ele fez, né? Ele ficou analisando, né? Como é que eu posso entrar nessa cidade? Então, ele teve uma ideia, né? Ele pensou assim. Ele decidiu contratar o serviço, né? De uma meretriz chamada Raab. E daí ele falou assim para ela: olha, você vai ser meus olhos. Tudo que você vê, eu também irei ver. Irei ver. Tudo que você sentir, eu também irei sentir. Então, você vai andar na cidade, você vai tocar nas paredes, você vai sentir o chão, você vai sentir o cheiro da cidade, você vai observar a cidade. Então, beleza, ela entrou na cidade, já estava na cidade, né? Então, como ela morava no meio da cidade, que isso foi um fator bom até, né? Ela morava no meio da cidade. Então, o que ela fez, né? Quando ela entrou na cidade, ela começou a tocar nas paredes, começou a sentir o chão, começou a sentir o cheiro da cidade, começou a ver o movimento da cidade. E daí nisso, Josué falou assim, então, agora eu consegui pisar nessa cidade. Então, daí assim, como assim, né? Eu consegui pisar nessa cidade? Porque assim, lembra que eu falei, né? Naquele versículo, tudo que tu pisares com a sola do seu pé, eu vos darei. Então, assim, Josué, ele só deveria pisar uma vez na cidade. Deus daria para ele. Então, qual que foi a sacada dele, né? É assim, eu já vou explicar já de cara o simbolismo, tá? Porque senão vai ficar meio confuso. Assim, a Raabe representa a sua imaginação. Vamos dizer assim, o seu livre-arbítrio de você poder estar em qualquer lugar. Não sendo fisicamente, entendeu? Sendo de uma forma assim, imaginária. Porque assim, a Raabe representa a sua imaginação, o seu foco, vamos dizer assim. Porque a Raabe ali, ele falou assim, olha, tudo que você vê, eu também irei ver. Tudo que você sentir, eu também irei sentir. Então, ela representa aquela imaginação, vamos dizer assim, aquele deslocamento de um estado do outro. Que você pode estar preso no estado fisicamente ali, mas a sua imaginação, ela não tem nada que impeça ela. Ninguém pode te impedir de imaginar uma coisa, ninguém pode te impedir de pensar alguma coisa, ninguém pode te impedir de sentir alguma coisa. Ninguém pode impedir, ninguém tem controle da nossa consciência, entendeu? Só apenas você tem controle da sua própria consciência. Então,
A Rabi representa isso, a sua imaginação, você podendo estar em qualquer lugar, sem você estar limitado ao tempo e espaço. Então, como ele já tinha conseguido pisar naquela cidade de uma forma imaginária, ele conseguiu pisar. Então, naquele momento, ele decidiu assim. Então, ao som da minha sétima trombeta, do toque da minha sétima trombeta, as muralhas vão cair. Tá. Então daí, esse número 7 tem um simbolismo, que é assim, né? Porque lá quando Deus estava criando o mundo, lá em Gênesis, né, no primeiro capítulo, lá no segundo capítulo ele terminou o mundo, a construção do mundo em 7 dias, né? Nos 6 dias ele fez tudo, mas no sétimo dia ele folgou, né? Tirou uma folga. E daí, esse sétimo dia ele representa um dia do descanso, que justamente foi num sábado que ele descansou, né? Então, nesse sábado representa o dia do descanso, porque representa o dia que você não precisa fazer mais nada, porque você já fez o que tinha que fazer. Então, a única coisa que você tem que fazer agora é descansar, porque você já fez isso. Mas descansar do quê? Não estamos falando de uma forma física, tá? Descansar tipo de um trabalho cansativo, não. Estamos falando vamos dizer assim, de uma mudança de pensamento, uma mudança de consciência, tá? Quando você já formulou um pensamento, você já conseguiu sentir emoção, você imaginou, pensou, sentiu emoção, você formulou aquele pensamento. Então você não precisa fazer mais nada agora, porque o seu objetivo era se tornar aquela pessoa, mudar de pensamento. Então agora que você conseguiu fazer isso, então não tem mais o que fazer. Agora é só descansar. Porque agora nesse momento você já se fundiu esse estado. Agora nesse momento você já está grávido desse estado. Né? Lembrando da Virgem Maria, né? Que no momento que você se engravida desse estado, do seu marido, né? Você vai dar vida para aquele filho alguma hora ou outra. Você nunca vai saber quando. E você nem precisa saber quando, né? Então, o sétimo toque da trombeta representa isso, o dia do descanso, o momento que agora você vai expressar aquilo. Você nunca vai saber quando, mas o que você tem que fazer você já fez, que era fazer o quê? Mudar de pensamento, tá? Então, nisso ele falou assim, então agora eu vou tocar as trombetas. Ele tocou a primeira, a segunda, a terceira. No toque da sétima trombeta, as muralhas tremeram e caíram. E daí ele conseguiu avançar com o exército dele e tomar a cidade, que já era dele, né? Porque ele já tinha pisado naquela cidade. Então, assim, Josué ele conseguiu conquistar uma coisa que ele já esperava que ele ia conseguir. Porque, assim, na verdade, todas as coisas na nossa vida, a gente sempre vivencia, experiencia as coisas no nosso dia a dia, coisas que os resultados que a gente já espera e já está predeterminado. Nem vamos dizer assim que esperamos, mas assim que esse resultado já está pré-determinado. Mas lembrando assim, quem comanda esses resultados é o subconsciente. Porque assim, o subconsciente ele só dá vida, mas ele não dá forma. Então, digamos, não foi ele que programou esses resultados, esses pensamentos, né? Essa trajetória, né? Foi o consciente. Porque durante o seu dia a dia, né? Você lá pensou numa coisa e daí você sentiu emoção e você imprimiu essa ideia no seu subconsciente. E daí o subconsciente, como ele controla os seus hábitos, né? Que é os hábitos que definem nossas ações no nosso dia a dia, sim, a gente percebeu ou não. Então daí o subconsciente faz isso, ele expressa esses resultados, né? Então, esses resultados, eles são pré-programados já. Você pode já saber o que te espera lá na frente. Como? Através das suas emoções, através dos seus pensamentos. Porque assim, se você, digamos, você quer muito realizar isso que você tanto deseja, e daí você começa a seguir adiante, e daí você começa a sentir, tipo, um receio, tipo, ixi, acho que eu não vou conseguir. Mas esse resultado, tipo, eu acho que eu não vou conseguir, já é, digamos, um pensamento que você estava pensando já. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Mas por quê? Porque você se deixou levar pelo medo, tipo, por aquele medo de fracassar. Então, isso já programou esse pensamento, tipo, que você não vai conseguir. Então, não importa, você pode fazer o maior esforço físico do mundo para tentar mudar esse pensamento, através do esforço. Você nunca vai conseguir. Porque uma coisa que foi estabelecida pela nossa consciência, o nosso corpo físico, ele nunca, jamais ele vai conseguir mudar isso. Porque uma coisa que Deus programou, uma coisa que Deus preparou, o nosso corpo, ele nunca vai conseguir mudar aquilo. A não ser que a gente mude através da nossa consciência, através dos nossos pensamentos. Daí sim. Mas à medida que você começa a seguir adiante e você já sabe o que vai acontecer, você não tem mais o que temer. Foi o que aconteceu com Josué. Ele já sabia o que ia acontecer, porque ele já tinha estabelecido aquele resultado, porque ele já tinha pisado naquela cidade, porque ele já via aquela cidade já era dele, porque ele já estava naquela cidade, entendeu?
Então aquele resultado já está pré-determinado. Então a única coisa que ele que restou ele fazer foi seguir adiante. Apenas ele ter começado a agir, seguindo em direção ao objetivo dele. Porque o resultado já estava definido. A única coisa que eu precisava para realizar aquilo era ele começar a se mexer. Então você vê que o nosso movimento físico, ele é uma coisa que sim, ele é muito fácil. É uma coisa que já é programada. É uma coisa que apenas a gente já só tem que seguir adiante. Só tem que fazer, começar a fazer. Mas o nosso pensamento não. O nosso pensamento você vai ver. Quando você começar a pensar, formular um novo pensamento, você vai ver que no começo acaba sendo meio cansativo. Você não tá acostumado ainda. Mas quando você começa a ter a prática, você vê que acaba sendo mais cansativo do que fazer uma coisa física em si. Porque assim, eu percebo isso direto quando eu vou gravar um vídeo, né? Porque eu tenho que planejar, tipo, o que eu vou falar nessa aula. E é uma coisa que assim, é frequente, né? Eu sempre percebo isso. Que é uma coisa que quando você faz através só dos pensamentos, quando você tem que formular uma coisa que você não sabe o que fazer fisicamente ainda. Por exemplo, eu não sabia o que eu tinha que falar antes de eu ter planejado esse script. Então, tipo, por mais que eu tentava falar, se eu tentasse falar uma palavra sem, digamos, ter um rumo, ia sair uma coisa que eu não ia dar certo, entendeu? Ia ser uma coisa que, tipo, eu não sabia o que fazer. Por quê? Porque não tinha uma direção para me caminhar. Então, para você programar essa direção, para você saber para onde você vai ir, quem faz isso são os seus pensamentos. E quando você já consegue determinar um pensamento, você já sabe o que te espera, entendeu? Porque você já formulou aquele caminho. Você já sabe digamos, o que está lá no final daquele caminho. Você já sabe o que te espera. Então, se é uma coisa que você tanto queria, e você, digamos, você começa a seguir na direção daquele caminho, do que te espera, você não tem mais o que temer. Porque você sabe o que te espera, que é aquilo que você tanto deseja. Então aquilo só está te esperando. A única coisa que você precisa fazer é agir agora. Porque agora que você formulou esse pensamento, que é importante você formular esse pensamento. Não adianta nada você seguir em direção de uma coisa que você. Se você não tem um destino. Você precisa sim definir um destino. Mas o que é esse destino, né? É o pensamento, você tem que definir. Se você quer realizar. Se você quer ter, digamos, um novo emprego, você tem que definir. Eu já trabalho nesse emprego novo. Se você quer uma casa nova, você tem que definir. Eu já moro nessa casa que eu tanto desejo. Se você quer um carro novo, você tem que definir. Eu já tenho esse carro, já dirijo ele. Porque senão você vai começar a agir e expressar uma coisa que, digamos, não tem forma. Entendeu? Você precisa sim definir o destino, porque senão você não vai conseguir realizar isso que você deseja. Você vai expressar uma coisa vazia, entendeu? Então, a partir do momento que você já definiu o resultado, você já definiu esse pensamento, você segue com total segurança, você começa a ter uma convicção que, assim, quando você se convence da primeira vez daquilo que você tanto deseja, você começa a sentir uma coisa, tipo, uma paz, assim, que você nunca sentiu antes. Uma certeza que você fica... Eu nunca senti isso. Mas quando você experiencia uma coisa na sua imaginação, quando você realiza aquilo fisicamente, você sente que parece que você já tinha experienciado aquilo. E no momento que você está imaginando aquilo, quando você, digamos, vamos dizer assim, você volta pro mundo, você começa a sentir, tipo, caraca, realmente eu sinto que eu estive lá, sabe? É uma sensação, assim, bem única, sabe? E quando você sente isso, você conseguiu plantar aquela semente. Então você vai caminhar em direção daquilo, querendo ou não, porque agora você definiu aquilo. Porque Deus agora definiu aquilo. Então agora o que eu tô querendo dizer é que eu quero dizer assim, né? Que você sentia muito medo de... Você pensava, tipo, será que vai dar certo isso que eu quero muito realizar? Você ficava pensando, tipo, eu acho que é possível falhar. Você estava pensando com impossibilidades ainda. Mas agora eu quero falar pra você que a única pessoa que pode te impedir de realizar isso que você tanto deseja, que pode fracassar, que pode mudar esse resultado que você quer realizar, é você mesmo. Porque ninguém pode mudar uma coisa que você está pensando. Porque lembrando, o nosso pensamento é o que define os nossos movimentos físicos. Então, você estabeleceu esse pensamento, então ninguém pode mudar isso, apenas você mesmo. Então, quando você define esse pensamento, você caminha em direção desse rumo. Então ninguém pode te impedir. Então, você já sabe o resultado que te espera. Então você não vai mais ter medo de seguir adiante. E assim, lembra, eu sempre gosto de reenfatizar como é que você estabelece, como é que você formula esse pensamento, né? Porque assim,
como é que eu vou definir esse resultado que eu quero realizar? Porque a única coisa que eu quero fazer é realizar aquilo, certo? Mas primeiro eu tenho que definir o resultado que eu quero para mim poder caminhar em direção daquilo e realizar aquilo. E ter a certeza que eu estabeleci aquele resultado e que quando eu seguir na direção daquilo, eu vou receber aquilo. Então como é que você faz? Primeiro você tem que definir o que você quer realizar, certo? Que você já sabe. Tem que ter certeza que você quer aquilo. E você tem que saber o que você quer. Porque se você não saber, você não vai conseguir ter o resultado que você quer. Entendeu? Você pode até realizar aquilo, mas é uma coisa... Talvez você realize uma coisa que você não quer, de verdade. Tá? O segundo passo, você tem que saber. Isso que você quer já existe. Esse resultado que você quer já existe. Basta agora você se fundir a esse estado. Tá? Então agora o terceiro é você ter uma imagem clara na sua imaginação. Como é isso realizado? Como é que é isso? Como é que é você vivenciando isso na sua realidade? Sempre imaginando que você já realizou isso. Não pensando como você vai realizar. Tá? Agora, o quarto passo é você começar a pensar dentro dessa realidade, como é que é você vivenciando isso. Porque assim, no terceiro passo você começa a imaginar isso, certo? Mas no quarto passo, que é você agora começa a usar os seus pensamentos, para você agora programar esse pensamento, para você determinar, para você estabelecer esse resultado, tá? Então você começa a pensar, tipo, você queria muito ter um casamento o casamento dos seus sonhos. Você começa a imaginar, tipo, nossa, meu marido ou minha esposa é do jeito que eu sempre quis. E o nosso casamento é incrível, o nosso amor meu amor é correspondido, o dela também, ou dele, né? E a gente consegue ter uma relação harmônica, sabe? Você começa a pensar dentro dessa realidade. Você começa a pensar, tipo, todo final de semana a gente gosta, digamos, de fazer um bolo no final da tarde juntos, porque é sempre uma coisa que é agradável fazer. Começa a pensar dentro dessa realidade. Então, quanto mais você pensa, mais você, digamos, se funde esse estado. Mas o que faz você se fundir esse estado não é, digamos, as palavras. Porque as palavras fazem você dar forma para aquilo. Mas elas fazem você sentir emoção. E é a emoção que faz você se fundir aquilo. Então, quando você sente emoção, você consegue se fundir aquilo. Você consegue imprimir uma ideia no seu subconsciente. E quando você imprime aquilo, você consegue expressar aquilo. Tá? Então, para fechar agora, então agora você não tem mais não tem mais por que se preocupar se aquilo que você quer tanto realizar, se vai fracassar ou não. Você não tem mais agora aquele receio. Você até pode sentir medo quando você estabeleceu o resultado que você quer. Você até pode seguir adiante e sentir medo. Mas o medo, ele tá dizendo assim, tipo, olha, você precisa despertar esse estado. O que que é, né? Porque assim, quando você se pergunta do que é que eu tô sentindo medo? Você daí se responde, tipo, tô sentindo medo, digamos, de eu não conseguir esse emprego que eu desejo. Mas você já definiu que você já trabalha nessa empresa, ou que você já trabalha nesse lugar, que você já conseguiu esse emprego. Então, daí quando você sente esse medo, você se pergunta, por que eu tô sentindo esse medo? Tô sentindo medo de eu não conseguir falar, de eu não conseguir me expressar. Daí você fala assim, então tá, o medo tá me dizendo que eu preciso despertar esse estado que eu preciso me expressar adequadamente, vamos dizer assim. Daí você desperta esse estado. Eu consigo me expressar adequadamente, digamos, nessa entrevista, né? Tá. Enfim, eu vou falar numa outra aula, tá? Sobre essas emoções, o que o medo te diz, o que a raiva tá te dizendo quando você sente raiva, tá? Porque senão vai ficar muito longa essa aula e vai ficar fugindo do que eu tô querendo dizer. Então, para finalizar, então, agora você já sabe como determinar esse resultado e seguir em direção a esse resultado. Então, faça como Josué. Que Josué, ele sabia o resultado que ele queria. Ele já sabia o que esperava ele. A única coisa que ele devia fazer era ter pisado naquela cidade. Ou melhor, ele só devia ter... A única coisa que ele devia fazer era só pensar dentro daquele estado. Porque o resultado que ele esperava já foi pré-programado. E a única coisa que ele devia fazer é caminhar em direção. Então, agora que você já estabeleceu esse pensamento que você tanto deseja realizar, agora comece a caminhar em direção disso que você tanto deseja. Que daí você vai conseguir expressar isso que você tanto deseja.